Olá, saudação, saudações a todas, todos e todes. Meu nome é Thalita Melgaço Fernandes, sou mulher negra, nordestina, feminista e acadêmica. E o vídeo que eu estou fazendo hoje chama-se Ponham as Mães na Roda, e ele é o meu trabalho final da disciplina Políticas Públicas em Debate, Perspectivas Interseccionais, ministrada pelas professoras Márcia Tavares, Josimara Delgado e Valéria Noronha, e ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo no Semestre Suplementar 2020 da UFBA. Inspirado na roda de conversa que tivemos no dia 28 de outubro com a professora Bila Sorge sobre cuidados, gênero e desigualdades na pandemia, resolvi destacar o panorama de uma das categorias mais exploradas no sistema patriarcal de cuidado, as maternidades e as infâncias, e como elas convivem, vivem e sobrevivem em um espaço de poder como as universidades e a ciência. Para levar essa discussão, trouxe duas figuras queridas e competentíssimas no campo, a Gisele Camilo, que carinhosamente chamamos de Giza, e a Thaís Rocha. Bem, Gisele Camilo, que eu vou colocar ela aqui para vocês verem junto comigo. Aqui ela. Gisele Camilo é mulher negra, mestranda do Promestre UFMG, em programa em que pesquisa as estratégias de acesso e permanência de estudantes mães na universidade. A Giza também é mãe solo de Bartolomeu e Eleonora, é formada em História e especialista em Gestão Pública. Atualmente, ela está como analista universitária na reitoria da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG. A outra parceira que eu vou trazer para a transmissão também é a Thaís Rocha. Ela completa a nossa tríade potente de mulheres negras. Ela é doula, feminista, antirracista, mãe de Dandara e bacharel em antropologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ambas estão envolvidas em iniciativas que buscam potencializar as maternidades e infâncias dentro da universidade, do ambiente acadêmico e da ciência, seja conscientizando a comunidade universitária e a sociedade sobre a realidade social das mulheres mães, suas crias, com dados, ou mesmo fazendo intervenções físicas. Então, para começar, eu gostaria que a Thaís compartilhasse conosco um pouquinho da vivência dela com a maternidade, aliás, e com a maternativa. E, na sequência, gostaria que a Gisele também contasse um pouquinho sobre a experiência dela com Parenting Science. Thaís, a fala é sua, fica à vontade. Ai, obrigada, querida. Eu quero dizer que eu tô com saudade de vocês, ai, tô morrendo de saudade. Enquanto você falava, eu fiquei lembrando, assim, das nossas reuniões, quando você ainda estava aqui em BH, tô com muita saudade. Você já me apresentou, eu acho que hoje em dia eu sou muito mais conhecida como a mãe da Dandara, é o nosso vínculo, né, porque a Dandara é a sua cara, então você normalmente é a mãe dela nos espaços. Eu sempre tenho que esclarecer que, na verdade, eu que sou a mãe. Acho isso ótimo. Eu costumo dizer que a maternativa foi a primeira coisa que eu gerei, porque veio de um processo muito pessoal, que é o puerpério, né, o momento ali do pós-parto, que eu acho que eu ainda não me despedi dele, assim, eu fico pensando quando é que uma mulher pode falar que já passou pelo pós-parto, quando essa maternidade está impregnada em tudo que a gente faz, então, assim, quando é que isso passa, né? Quando é que esse luto materno passa, não sei. Mas eu diria que a maternativa foi a minha primeira gestação, porque eu comecei a sentir o luto do meu puerpério antes de engravidar. Eu hoje em dia elaborei isso, assim, é muito dolorido dizer, porque eu conheci a maternidade aos 18 anos, quando, sei lá por que cargas d'água, decidi que seria doula, talvez porque muitas amigas falavam para eu fazer curso de doula, que eu tinha jeito de doula, sei lá o que é isso, até hoje não sei, mas conheci o luto materno na sobrecarga das mulheres que me cuidaram, que me fizeram quem eu sou hoje, com muito orgulho, beijo, vó. E nas minhas amigas, que foram mães muito jovens, as mulheres que eu pude acompanhar, afinal de contas, eu me formei doula com 18 anos, então eu tive muita dificuldade de conseguir clientes, né?
mesmo voluntariamente, muitas famílias, muitas mulheres procuravam um certo perfil de doula, e isso a gente pode problematizar em outro vídeo, que não corresponde muito ao nosso, né, gente? Vamos falar bem claramente. Poucas pessoas procuram doulas muito jovens, ou doulas negras, ou doulas que sejam mães solteiras. Inclusive, por favor, parem de usar essa terminologia, porque maternidade não é estado civil, beleza? Maternidade é uma grandeza por si só, nós somos mãe solo, pode ser casada e ser mãe solo, inclusive, então mãe solteira não serve. Mas esse luto começou a me invadir nessa fase da vida muito cedo, diria, porque o luto veio antes da celebração, né? Eu senti o luto materno antes de ser mãe, antes de sequer cogitar isso, pela experiência das mulheres que me rodeavam. E muito disso me veio vendo amigas que engravidaram no processo acadêmico, ou enfim, no processo de se tornarem jovens mulheres, e perceber que tudo isso vinha acompanhado de muita renúncia. E eu ficava assim, gente, mas maternidade então é sinônimo de perdas? É sinônimo de renúncias? Que coisa, assim, não tem como. E eu comecei a encaixar um pouco dentro de mim que o jeito que a gente relata a maternidade socialmente vem muito disso, né? De uma culpabilização que, na verdade, se você for olhar amplamente, sociologicamente, é, na verdade, falta de política pública. O jeito que a gente culpabiliza a mulher e o jeito que a gente sobrecarrega o cuidado na mão de mulheres, sejam mães, sejam professoras do ensino primário, babás, cuidadoras, cuidado amplamente dito, quem cuida são mãos de mulheres, mãos de cor, muitas vezes. A gente, com a pandemia, agora a gente está vendo isso, seja pelo esse discurso de ódio com os profissionais da saúde, que muitas vezes são profissionais do cuidado, né? As enfermeiras, as babás, as cuidadoras de idosos, que são as que mais cuidam e as que menos têm direito de cuidar. Isso tudo foi me atravessando muito cedo. E aí, quando decidi ser mãe, aí eu paro para fazer só esse parêntese, eu tive a sorte, o privilégio absurdo de poder ser mãe, porque eu escolhi, e eu tinha as ferramentas para não ser, se eu quisesse, na época, e eu acho que isso é um estado de profunda exceção no Brasil, porque falar de maternidade precisa ser falar de aborto também, né? Não são grandezas antagônicas, pelo contrário, são grandezas que estão andando juntas o tempo inteiro. E ver isso e ser tomada por esse luto, sendo graduanda numa universidade federal, que deveria estar amparada por uma série de políticas públicas, por uma série de direitos, né? Porque justamente se coloca como um ambiente onde a gente sonha o futuro, mas aí a gente não fala de mãe, não acolhe criança. Que futuro que é esse que a gente quer, né? Só tem homens brancos. Pensar ações afirmativas é quase uma celebração, assim, como se não fosse uma reparação histórica óbvia, urgente, necessária. E aí isso tudo começou a me tomar muito cedo. E aí me vi grávida e sem direito à licença maternidade, sendo que desde o meu primeiro período de graduação eu trabalho para a UFMG. A extensão universitária, por mais que muito mal valorizada, era trabalho, né? Eu trabalhava como doula no SUS na época, mas eu me vi grávida sem direito à licença maternidade porque eu estava na graduação e não existia licença maternidade, não existe ainda licença maternidade na graduação. E aí eu podia trancar o curso e perder todas as bolsas de manutenção estudantil, de estágio, enfim, que eu acessasse ali naquele momento, e que naquele momento era justamente o que me mantinha. Ou eu poderia seguir trabalhando no puerpério imediato, que é uma coisa que para mim, porque eu já sabia como era fisiologicamente, assistindo as minhas amigas, companheiras, vendo as mulheres do entorno ali, sabia que não era uma coisa tão tranquila assim, né? Que produzir pessoas é trabalho também e que deveria ter descanso, assim como a gente tem descanso para jornadas de trabalho. Trabalho reprodutivo é trabalho. Então, eu me vi muito angustiada por esses atravessamentos todos. E aí, no meu puerpério fisiológico pessoal, depois do parto da Dandara, que também foi um parto muito privilegiado, no SUS, no Sofia, super bem assistido, é um privilégio absurdo o que eu vivi, assim, e eu sei que muitas mulheres não têm direito a ser mãe, ser cuidada, ser bem assistida, então
Enfim, só para vocês terem uma noção de que mesmo nesse estado absurdo de privilégio, eu fui atingida por esse luto absurdo. Eu me vi e falei, cara, e aí, né? Assim, eu me dediquei, eu tô aqui na UFMG, naquela época eu estava na UFMG há pelo menos 3 anos, dedicando meu projeto de vida, meu projeto de futuro, de mundo menos perverso a essa comunidade aqui, mas ela não me acolhe, né? Não me acolhe na minha alteridade. Eu estava no curso de antropologia, a gente está estudando diferença, alteridade, desigualdade, produção de outros saberes, mas aí num processo primário, primordial da humanidade, que é produzir pessoas, esse meu processo não é acolhido. Eu sou exilada de pensar o mundo quando eu estou produzindo pessoas para pensar o mundo também. Eu comecei a achar aquilo ali muito hipócrita, muito contraditório, assim, e a UFMG é uma entidade que eu amo, que eu defendo. Agora, na pandemia, defendo mais ainda, porque foi uma das universidades federais que instituíram mais políticas de acesso à tecnologia, a ensino remoto, enfim, exemplar, mas que não me acolhia. Isso, a vida é terrível bastante para isso ser possível, um lugar que você admira e te exila ao mesmo tempo. E aí, a UFMG tem uma pró-reitoria específica para assuntos estudantis, que é a PRAE, gerida por queridíssimas pessoas que eu admiro muito, que é a Dani e a Márcia, que a Márcia também é mãe, a Júlia. Eles lançaram um edital de ações afirmativas e um edital de ações estudantis, lá em 2018, quando eu estava no meu puerpério mesmo, assim, segundo a medicina tradicional, os primeiros 6 meses pós-parto. Eu estava lá em regime especial, que foi o único direito que eu consegui garantir. Detalhe, o regime especial é uma cláusula do regimento universitário da UFMG que coloca o pós-parto, a gestação, a gravidez, enfim, ao lado de outras patologias, como, por exemplo, fraturas, acidentes. Então, assim, se você se acidentar, se você se machucar, fraturar, ficar doente ou estar grávida, a gente deixa você cumprir um regime especial de atividades domiciliares por mais ou menos 60 dias, prorrogáveis por mais 30. Foi isso que eu acessei de licença maternidade, uma política que me colocava como doente e não me dava nenhum outro direito, assim. Apesar de não conseguir assistir às aulas porque eu estava produzindo para uma pessoa, quando não produzindo uma pessoa, eu estava produzindo leite para essa pessoa e me recuperando de estar produzindo essa pessoa por 40 semanas, e apesar de não ter acesso às aulas, eu tinha que ser submetida aos exames e entregar trabalhos normalmente. Então, assim, o que isso quer dizer, né? Isso comunica muito. E eu lá no regime especial de 60 dias, graças a um colegiado extremamente humanizado, que é o colegiado de antropologia da UFMG, também secretariado por uma mãe, e acho que isso faz sentido, faz toda a diferença. Toda vez que eu me encontrar com uma profissional mãe na gestão da UFMG, eu vou pontuar sim, porque isso para mim foi decisivo. Eu estava lá em casa, no meu regime especial, tive a sorte de ser orientada por uma também mãe, que me deixou extraoficialmente cumprir certas cargas horárias do meu estágio na época em casa, que é uma coisa que, segundo o regimento, não poderia ser feita. E vi esse edital e pensei, gente, podia existir ação afirmativa para mãe, né? E a própria frase, ação afirmativa para mãe, para mim é tão retumbante, porque se a gente está precisando afirmar mãe, porra, que mundo é esse? Mas enfim, a gente precisa afirmar negritude, a gente precisa afirmar ser brasileiro, nativo, ser um povo originário, ser quilombola, ser mulher, ser criança. Então a gente está precisando afirmar mãe. E aí eu usei da bibliografia. Não tinha nada disponível na internet. Foi uma expressão que eu fui muito órfã. Eu nunca ouvi falar de ação afirmativa para mãe. E a Dani, que está hoje na gestão da praia, até comentou comigo na época. Eu li seu trabalho e eu fiquei muito curiosa,
porque realmente é uma expressão que eu nunca ouvi, assim, né? Só afirmativo para mãe. Detalhe, também tive a sorte e o privilégio de estar filiada a um departamento que foi pioneiro na implantação de ações afirmativas raciais na pós-graduação, que é a antropologia, que tem aí uma disputa de anos com colegas queridíssimos, que também fundaram esse léxico de pensar ação afirmativa racial na pós, que assim, quando você olha em volta, né, é óbvio. Gente, eu que sou da primeira leva do SISU, eu vejo a diferença de cor no corpo discente de uma universidade quando existe ação afirmativa. Então, essa implantação na pós, que é histórica, veio de lá. Então, eu tive a sorte de poder conversar com essas pessoas e, enfim, fazer esse transplante do que é ação afirmativa num léxico racial para um léxico de gênero, né, na questão materna. E aí, pela minha surpresa, porque o processo de escrever esse projeto para esse edital, sinceramente, foi uma coisa confessional para mim. Foi uma coisa terapêutica de expurgo de angústias e de organização de angústias e de invisibilidades que eu sofri durante a gestação, que eu assisti outras colegas, amigas, familiares sofrendo. Eu não imaginava que aquilo fosse passar. Primeiro porque eu estava quase que inventando um trem que não tinha nem bibliografia para citar, então eu não tinha nem embasamento teórico, que é uma coisa que na academia você fica meio hierarquizada mesmo. E aí eu fiquei, gente, mas passou, e agora? O que eu vou fazer? Eu escrevi o projeto sozinha, no puerpério, no baby blues ali, daquele luto, aquele azul que toma conta da gente no pós-parto mesmo, que eu acho muito saudável. A gente vive uma sociedade que invisibiliza a tristeza, e o meu pós-parto teve esse encontro muito forte com essa tristeza, que eu sou muito grata, porque a tristeza precisa ser sentida. A gente está vendo isso com a pandemia também, né? A gente precisa sentir a tristeza. Então, acolher essa tristeza e escrever esse projeto foi pessoalmente importante para mim. Aí passou, isso em 2018, mas eu não tinha corpo humano para produzir isso comigo. E o projeto previa, na época, uma série de palestras, de debates, porque era justamente a minha carência, a minha desnutrição naquela época. Eu queria discutir com outras mães, assim, para não ficar fazendo um negócio meio umbilical, autobiográfico, onde é só eu falava das minhas angústias, e se pá, nem era uma angústia social. Eu sabia que essa invisibilidade materna era uma coisa comum demais para ser só minha. Mas eu sabia também que tinham processos ali que eu tinha passado, que me despertaram essa vontade de falar sobre isso, que foram muito pessoais, né? E certa vez, muito, muito grávida, eu estava numa entrevista de estágio e o meu entrevistador disse que eu não tinha disponibilidade, apontando para a barriga, gesticulando para a barriga. E, enfim, são eventos que acontecem pessoalmente, mas que vêm de lugares muito estruturados, né? Muito bem estruturados. Assim, não vou contratar mãe porque mãe engravida. A gente vê aí o nosso pseudo-presidente fala isso. Então, não só um discurso comum, como institucionalmente encorajado atualmente. Mas eu queria saber, assim, vocês, outras mães do campus, tinha essa angústia, assim, não era mãe graduanda, mãe estudante, mãe que circula na UFMG, a mãe que trabalha na cantina, que muito provavelmente teve um tempo de amamentação muito menor do que o meu. Eu amamentei minha filha até 2 anos e meio, levando ela para o bandejão, levando ela para a UFMG na maior precariedade, sim, mas eu amamentei. E essas mães que têm que deixar o filho com alguma outra mulher para cuidar? Eu E fiquei ali já pensando nessas tinha, mães. Assim. e ali já tinha surgido o nome Maternativa a essa Já, altura? já, surgiu como uma alternativa, porque Certo. mãe tinha esse véu de passiva, né? Assim, falando em termos de políticas, aquilo que a gente evita, aquela posição que a gente entende como não produtiva. Eu via diversos artigos grávidas, a queda na produtividade das mulheres depois que são mães. Eu vi isso no artigo da Marianne Weber, que a gente citou lá, né? Dessa coisa de, se a gente for pensar estatisticamente, as mulheres estão ocupando a ciência há muito tempo.
mas elas estão sempre num lugar subalterno, de repetidoras de tarefas burocráticas ou produtivistas, enquanto os homens estão tendo cada vez mais direito à inovação, porque são os que mais ganham bolsa de pós-doc, bolsa sanduíche, porque existe essa narrativa que paira sobre nós de que quando um homem é pai, ele tem que ter mais oportunidades de empregabilidade para dentro e fora da academia, porque ele vira o quê? Ele vira como se diz, um progenitor. Provedor. E tem uma pesquisa sobre isso, eu posso até mandar aqui depois, que estatisticamente homens quando se tornam pais recebem muito mais ofertas de emprego do que mulheres que se tornam mães, porque são tidas como improdutivas, indisponíveis, porque afinal de contas, quando essa criança adoecer, quem é que vai faltar? E é isso mesmo, quem vai faltar é a mulher. Mas o problema não está na oportunidade de emprego, o problema está na narrativa de femininização do cuidado, que é isso. E aí, como antropóloga, eu me vi interpelada a pensar isso. Poxa, a gente está pensando em diferença e alteridade desde que o mundo é mundo, desde que a antropologia surgiu lá daquele berço que a gente tem vergonha de falar e de admitir que é, sim, patriarcal, colonizador, uma ciência que surgiu para subalternizar os outros, surgiu lá dos cronistas, que vem de estratégias de como colonizar, de como fagocitar uma cultura, aculturar alguém, dominar alguém, mas já que a gente está o tempo todo pensando como subverter isso e fazer da antropologia um lugar ético, por que a gente não está falando de mãe? Né? Tem uma entrevista linda da Margaret Mead, que um aluno pergunta para ela assim, qual que é o crivo entre natureza e cultura? Que é a pergunta que funda a antropologia, né? De onde é que, quando foi que a gente deixou de ser bicho para depois ser gente? Eu, pessoalmente, acho que nunca deixamos. Ser gente é ser bicho também. Mas, enfim, ela responde que é um elemento arqueológico que é um fêmur fraturado e cicatrizado. E aquilo é um indicativo de que aquela pessoa que fraturou aquele fêmur, porque era uma fratura curada, a idade do fêmur era maior do que a fratura, a idade de uso daquele fêmur. Então a pessoa se recuperou. Se ela se recuperou num estágio pré-histórico, significa que alguma outra pessoa cuidou dela. Que para ela esse era o maior indicativo de humanidade. Se a gente está o tempo todo falando de cuidado, de maternidade, se isso é uma pergunta tão primordial, por que nós não estamos falando de mãe? Por que a gente não está gerando um mundo, pelo menos injusto, para quem, em tese, está fazendo a função que funda a humanidade, que é cuidar? Foi isso que me fez escrever esse projeto. E aí, em 2018, era um projeto super, hoje em dia, surreal, assim, que eu acho que foi bom ele não ter sido executado. Era uma verba de R$ 2.000, disponibilizada por um fundo federal, que a gente tinha que usar para fazer atividades de cunho estudantil. E aí eram só palestras, debates, mas eu não achava mãe para me ajudar. Eu queria um corpo de mães diverso. E eu descobri por que eu não achava, porque elas estavam cansadas, porque elas tinham muito sido exiladas daquele espaço universitário, daquele campus. Mas elas não estavam lá, e quando estavam, que está me dando mais trabalho para eu fazer? Eu tenho fralda para lavar, almoço para fazer, bunda para limpar, trabalho para fazer, porque ninguém entende a produtividade materna como diferente, todo mundo entende a produtividade materna como menor. Então eu não consegui, mãe. Aí eu entendi que eu precisava, para fazer um mundo, um micromundo da Fafiche, que é a Faculdade de Ciências Humanas da UFMG, menos perverso para a mãe, eu precisava de não mãe, de outras pessoas. Assim como racismo não se combate colocando a plaquinha de você tem que falar de raça para qualquer pessoa negra, sua obrigação é falar de raça. O trabalho é seu. Assim como a correção da distorção de raça não é responsabilidade das pessoas negras ou das pessoas não brancas, enfim. Construir um mundo menos injusto para a mãe não é demanda de mãe, não, porque justamente o que a gente está requerindo é menos demandas, porque as demandas são demais nas nossas costas. E aí eu escrevi outro projeto. Desisti naquele, não tinha condição, eu mesma estava num estado de fraqueza, de sobrecarga absurda, me formando e exausta do parto, das injustiças, das reflexões, não dei conta. Escrevi outro projeto em 2018 para 2019, mais realista,
e que pensava em transformação estrutural de fato, que era coisas que me atravessavam. Por exemplo, eu que levei Dandara dos zero, desde a barriga até os 3 anos para a UFMG e continuarei levando, seja por fragilidade do Estado de me dar uma creche integral, ou porque eu acho importante que ela seja acolhida, porque ela é uma pessoa, criança não é menos pessoa, ela tem que ter um cuidado e um lugar de existir ali na UFMG. Eu não tinha fraldário para trocar a Dandara, não tinha cadeira para ela no bandejão. Às vezes tinha problema para ela entrar no bandejão. Mas eu tive a sorte, de novo, de ter esses grandes encontros com pessoas muito empáticas a isso. Seja porque viviam, literalmente, no corpo, na própria experiência, viveram algum momento, seja porque faziam um bom exercício de autoridade mesmo. E aí foi quando a maternativa saiu de projeto da minha cabeça, com as minhas angústias, aquela coisa quase psicanalítica, de muita, ai, que sofrimento meu, para fazer uma coletiva mesmo, uma coletiva de corpos diferentes, de mulheres, homens, né? Porque falar de maternidade não é só coisa de mulher que engravida, coisa de gente. Falar de produção de gente é coisa de gente. Então, todo mundo que é gente, todo mundo que nasceu, que foi gestado, precisa falar isso. É questão de responsabilidade social, né? Não é coisa de mãe. A gente vê os fóruns de mãe, podcast de mãe, é tudo mãe. A gente vai ficar falando para pares? A gente vai ficar pregando para convertido? Nós sofremos, nós estamos cansadas. Ué, gente, é porque a gente está falando, mas não tem ouvidos, né? A gente tem que ter ouvidos, ações afirmativas, afirmar a maternidade, é ouvidos que a gente precisa. Nós estamos esgoelando, desde que o mundo é mundo, que nós estamos exaustas, cansadas, sobrecarregadas, lidando com responsabilidades mal divididas. Aí vou ficar falando para nós mesmos. Então beleza, gente, eu vou fazer um fundo terapia mães. Porque se for para a gente ficar multiplicando isso no prisma do sofrimento, da culpa, da terapia mal feita, progresso algum vai ser gerado. Aí eu cheguei a essa conclusão muito óbvia, mas que para quem está no olho do furacão é muito difícil de chegar, que é que para falar de maternidade nós precisamos de não mães. Sejam pais, seja você, Thalita, uma mulher que não é mãe, todo mundo. Que foi quando a maternativa começou, né, de fato. Porque ser projeto inexequível não é ser. Aí a gente começou a se reunir, fizemos um estudo arquitetônico do prédio da Fafiche, de como que aquele prédio Foucault nos disse há muitos anos atrás que, né, a gente constrói arquitetonicamente as nossas prisões, né? Então, diz muito o projeto arquitetônico de um campus, diz muito quem é que pode entrar ali. Ter catraca, ter certas cores de pessoas, muito mais predominantes do que outras. Enfim, isso diz muito. Aí chegamos à conclusão também muito óbvia de que para ter ações afirmativas para mães no campus, nós precisamos que essas mães consigam existir. Porque se for para a gente existir sempre na marra, com insalubridade, falta de recurso físico para existir, não vai ter qualidade de existência. Então, assim, que tenha um fraldário. Gente, não tem fraldário na UFMG inteira. E isso eu digo no campi. Pampulha, direito, saúde. Não tem fraldário em nenhum campus. Nós somos gente, geradoras de gente há quantos anos? E não tem. E aí, quem são essas cabeças pensantes que estão pensando necessidades, né? Tem banheiro, porque as pessoas vão ao banheiro, tem bebedouro, mas não tem fraldário. Então, significa que corpo de bebê, de criança, não é lugar deles, né? Não tem. Assim como não tem banheiro unissex, ou banheiro que seja acolhedor para pessoas trans, por que será? Porque talvez porque não tem corpos trans ali. Assim como a gente acabou se encontrando belamente com a discussão do capacitismo. O fato de não ter banheiros preparados para pessoas com algum tipo de deficiência, seja locomotora, auditiva, enfim, diz muito também. Eu fui procurada, inclusive, pela Márcia da Praia, que ela tem uma filha com necessidades especiais, e ela falou, às vezes eu preciso de uma maca para minha filha poder ir ao banheiro. Não tem. O que isso significa? A universidade não é feita para todo mundo, não.
E não vai cair da árvore, direito não cai de árvore, política pública não cai de árvore. Essa narrativa triste, perversa, de cansaço que nós temos, é falta de política pública, não é problema psicológico, não é só depressão pós-parto. Tem muita depressão pós-parto que é personalizada como um problema pessoal daquela mulher, que é falta de política pública, é cansaço, é sobrecarga, é falta de creche, falta de rede de apoio. E aí eu fui me apropriando de vocabulários da doulagem para tentar construir algum léxico para falar daquilo, porque não tem, gente. A gente viveu isso, nós três, na hora de procurar referência bibliográfica para aquele artigo que a gente escreveu sobre ações afirmativas para mães, cadê? Não tem. Assim como eu imagino que a angústia das pessoas que estão aí abrindo caminho na raça, literalmente, para falar de raça e de ações afirmativas. E aí nós chegamos a essa conclusão de que a maternativa precisava existir com outros corpos, precisava pensar questões muito transversais, inclusive que abarcassem outros marcadores, né? Não é só mãe de bebê, é mãe de qualquer pessoa. É pessoa que cuida de idoso, às vezes um aluno da UFMG cuida da avó e precisa levar a avó para a aula. Vai acontecer, isso, e tem que poder acontecer, e essa pessoa não pode ser exilada do convívio acadêmico, da produção científica, porque ela cuida. O cuidado tem que ser um prisma da universidade. Então, a gente está falando de rede de apoio sempre no lugar pessoal, né? Rede de apoio, toda família, quando nasce, tem que ter uma rede de apoio. Legal, mas toda família, quando nasce, tem que ter direito a políticas públicas. Isso também é rede de apoio. Creche, alimentação, né? Saneamento básico. Isso também é rede de apoio e é lugar de responsabilidade do Estado. Sendo a Universidade Federal, faça matemática. Rede de apoio não é privilégio que você constrói na sua vida pessoal, não. Sabe? É direito. E aí foi isso. A gente construiu esse projeto que previa mudanças estruturais no prédio da Faculdade de Ciências Humanas, porque eu estava lá. A gente chegou a cogitar fazer na FAI, que é onde a Giza circula, e é o primeiro lugar que eu vi qualquer iniciativa, porque tinha o berçário Leãozinho, há uns anos atrás, que tinha um fraldário super caro, super na raça também de ação estudantil, que era uma mesa. Então, eu não ouso chamar aquilo de fraldário, apesar de ser uma iniciativa super importante. Mas aquilo tinha que ser parte do orçamento federal da UFMG, e nunca foi isso, nunca aconteceu. E aí a gente entrou numa questão burocrática, mas que também para mim é muito política, que foi a impossibilidade de usar aquela grana dos R$2.000 da praia, da ação estudantil, da segunda vez que a maternativa foi aprovada. Não podia usar o dinheiro, porque o dinheiro era para ações de cunho científico e, né, fazer com que corpos maternos, infantis, cuidadores, enfim, apoiadores de alguma maneira circulassem ali, não era lido como uma ação científica, porque o que era para ser usado era para fazer simpósios, congressos, encontros, super legítimos, super válidos, esse dinheiro no qual a universidade está carente, só a favor, mas não podia usar para fazer um fraldário, não podia usar para comprar uma piscina de bolinha, um brinquedo para fazer uma sala brincante, que era o nosso orçamento. A segunda edição do projeto da maternativa previa isso. Ações afirmativas palpáveis para que a gente existisse fisicamente naquele espaço, que era a nossa primeira demanda. Depois a gente ia pensar, né, por exemplo, o que o Parenting Science, que eu imagino que a Giza vai falar melhor, que é afirmar a maternidade cientificamente, igual a gente coloca no Lattes, eu coloco no meu Lattes. Fiz o artigo tal, fui estagiária do projeto tal, fui mãe em 2017. Porque isso é produção também. É produtividade também, eu produzo leite, gente, e artigo. Sou produtiva, sim. E aí foi essa história. Thaís, que lindeza te ouvir falar. E que fala potente. Eu vou pegar o seu link que citou o Parenting Science para perguntar para a Giza mais um pouquinho sobre esse projeto e como foi o encontro dela com esse projeto. Giza, e aí, conta para nós. Ai, gente, que responsabilidade começar uma fala depois de ouvir Thaís falando. Todas as vezes que eu as escutar, eu sempre vou ficar emocionada e sempre vou ficar nesse lugar.
de sentir essa potência, de saber que vocês são minhas, tanto quanto eu sou suas, mas, assim, a gente fica com aquele frio na barriga, será que eu vou dar conta de falar metade das coisas que eu quero falar, que eu penso em falar, com a mesma propriedade? Mas a gente vai fazer um esforço. Você falou um pouco, né, Thalita, assim, eu sou mãe, nessa mini apresentação, eu deixo mais para que eu fale sobre isso, né, mas sou mãe do Bartolomeu e da Eleonora. Bartolomeu foi diagnosticado com transtorno do espectro autista em 2017, e em 2019, Eleonora foi avaliada com altas habilidades. Então, são dois extremos, né? Mas essa vivência da maternidade atípica, ou das maternidades atípicas, né? Porque são duas formas distintas para a mesma realidade, me trouxe muitas inquietações que, de muitas maneiras, né, se aproximam do que Thaís vem trazendo até então. E o meu contato com o Parenting Science começou em 2017, quando eu resolvi retomar a carreira científica, porque antes da maternidade eu havia tentado o processo seletivo na pós-graduação e sempre ficava na banca, né? Assim, não passava na seleção, a banca sempre me travava. Hoje eu consigo saber quais eram os motivos, nenhum deles tinha a ver com a minha capacidade de produção de conhecimento. Eles todos estavam voltados ao fato de ser mulher e ser mulher preta naquele espaço. Em 2017, os meninos nasceram em 2015, então em 2017 eles estavam com 2 anos, né? E eu decidi que era o momento para retomar, tive muito apoio para essa retomada, e eu participei do grupo de estudos de ações afirmativas, que Thaís falou um pouco de como começou na antropologia. Esse grupo de estudos, eu estava vinculada à Faculdade de Educação, que é a FAI, né? E acho que um braço em relação a essa iniciativa que começou lá atrás, e foi muito importante participar desse grupo de estudos para eu conseguir ser aprovada no processo de seleção da pós-graduação. E aí, eu comecei com a inquietação relacionada à maternidade muito em função da vivência no meu trabalho, né? Eu pedi Thalita para dizer um pouco desse lugar de atuação profissional. Eu sou analista universitário na reitoria da Universidade do Estado de Minas Gerais, não tem jeito, o Bartolomeu está junto comigo. Sim, meu amor, vai lá que a vovó vai te dar, pode pegar lá. E aí, o que acontece? Nessa atividade, eu fiquei sabendo de outras mães na Faculdade de Educação da UENG, da Universidade do Estado, que estavam levando os filhos para a sala de aula, assim, todos os dias, né? A Faculdade de Educação só tem o curso de pedagogia, a Faculdade de Educação da UENG só tem o curso de pedagogia. Então, nos 3 turnos, os 3 turnos tinham mulheres levando os filhos para a sala de aula todos os dias. E isso começou a causar um movimento dentro da universidade, que inclusive motivou a procuradoria da universidade a se pronunciar sobre a legalidade daquela outra pessoa circulando no campus, e não há que se fazer alguma coisa, foi a resposta da procuradoria, né? Porque é uma universidade pública, as pessoas podem circular naquele espaço, eles não tinham como proibir e também não tinham como se responsabilizar caso algo viesse a acontecer. E eu disse assim, mas isso é um absurdo, isso não pode estar acontecendo agora, né? Não é possível. E eu comecei a buscar literatura que dissesse sobre maternidade e o ambiente científico, que foi o que Thaís falou. Assim, a gente acha, de senso comum, que, principalmente numa faculdade de educação, que está formando novos educadores e educadoras, onde o curso de pedagogia, né, já tem muitos artigos falando sobre isso, muitos trabalhos, é um público majoritariamente feminino, então, assim, a maternidade está atravessada ali naquele espaço, se não pessoalmente, de forma transversal, porque você está
trabalhando com a formação de educadoras para lidar com crianças na educação infantil. A comunidade está envolvida. E eu disse, como assim ninguém discutiu sobre isso? Como assim não tem ação sobre isso? Como assim uma universidade desse porte não pensa ação minimamente para apoiar as mães? E aí eu falei, vou fazer disso um projeto de pesquisa. E o grupo de ações afirmativas me possibilitou, né, fazer essa materialização desse projeto. E foi assim que eu conheci o Parenting Science, porque o Parenting Science também iniciou as ações em 2017, motivado pela Fernanda Stanikowski, que é a pessoa que idealizou esse movimento, também implicada pela vivência de maternidade dela dentro da academia, onde ela percebeu que a produtividade dela, que é a métrica que nós temos hoje na ciência, estava caindo e ela não estava conseguindo entender por quê, dizendo que isso era muito mais uma coisa pessoal, porque quando você se torna mãe, você fica com esse sentimento de trazer tudo para você, né, essa responsabilização. E aí ela fez um desabafo nas redes sociais dela, dizendo, né, de não conseguir e tal, e achando, assim, que seria uma coisa só dela. E muitos relatos se somaram, porque muitas pessoas vivenciam a mesma coisa, que foi o que Thaís também falou, né, pensar o projeto e, de repente, as pessoas se colarem naquilo, porque todo mundo vive isso, de uma forma ou de outra. E aí ela foi buscar dados. Quando ela foi buscar dados, ela também se chocou com essa realidade. Não tem dado produzido que avalia essa relação maternidade e produção de conhecimento no ambiente científico. E ela, então, começou o projeto pensando nisso, em produzir esses dados. E aí, o resultado disso foi ganhando proporção. Eles já realizaram 2 simpósios. O primeiro simpósio foi da pesquisa que eles fizeram em 2017, com mais de 14 mil pessoas, pesquisadores, que disseram dessa experiência, apesar que essa primeira pesquisa estava voltada só para os docentes, para as docentes, né, da universidade. E depois, num segundo momento, elas fizeram essa pesquisa agora no período de pandemia, que diz respeito a essa conciliação da maternidade, especificamente para discentes de pós-graduação. E o resultado foi impressionante, né? Porque o lugar do cuidado ainda hoje é visto como prioritário e natural da mulher. E não é. Não é. O lugar de cuidado diz respeito a afeto e subjetividade que abarca todos nós. Todos nós somos responsáveis de alguma forma por isso. E aí, ciente desse projeto que eu citei, naquele momento, para a seleção que eu ia fazer, em 2017 eu não consegui aprovação, eu não vou dizer que tem a ver diretamente com o diagnóstico do Bartolomeu, mas de alguma maneira isso impactou, isso também disse para mim algumas coisas, e eu fiquei sem saber se dava continuidade nisso ou se voltava toda a minha atenção para os cuidados que ele precisava. E, de repente, eu me vi com a pergunta da seguinte forma: eu sou mulher preta, mãe solo, trabalhadora, não sou efetiva dentro da Universidade do Estado, tenho mais de 30 anos, com 2 filhos e um agora com diagnóstico. Se eu não der continuidade na carreira científica, que tipo de futuro eu vou conseguir ofertar para eles? Se amanhã ou depois eu fico desempregada, qual empresa vai me contratar diante dessas características todas? Então, eu disse para mim mesma, eu não tenho saída a não ser dar continuidade. O meu ritmo pode não ser o mesmo, mas o caminho é para frente. E eu vou retomar. E assim eu fiz. E aí, retomando esse projeto, eu voltei de novo para as pesquisas e, mais uma vez, eu consegui achar fontes de informação sobre o Parenting Science e fiz nova seleção e fui aprovada para o programa de mestrado profissional em Educação e Docência da Faculdade de Educação da UFMG, onde eu estou hoje, vinculada na linha de Educação, Ensino e Humanidades. E durante a minha formação, ano passado, em que eu fiz as disciplinas, mais uma vez eu tive contato
não só com o Parent, mas foi quando eu conheci a Thaís e a Maternativa, que foi um divisor de águas para mim. Pronto, desculpa. E foi esse conhecimento, essa troca, que enriqueceu o meu projeto. Eu cheguei até elas por outra motivação, que a princípio a minha pesquisa ia ser em torno da Universidade do Estado, e aí a gente voltou esse olhar para o UFMG. Cheguei até elas, eu acho que no momento em que elas estavam fazendo essa mobilização nas redes sociais para as pessoas se implicarem e fazerem parte da Maternativa, foi assim que eu as conheci. E desde o primeiro momento em que a gente veio fazendo discussões e trocas de experiências e de relatos e depoimentos, foi criando esse vínculo afetuoso, esse vínculo forte, que fez com que a gente desse sequência nas atividades que a gente pensava. Nós tivemos a oportunidade de participar do 2º Congresso de Mulheres na Ciência, né, que a princípio a gente não ia participar, mas em função de uma necessidade minha de publicação também, de ocupar esse espaço, de dizer da minha pesquisa naquele momento, eu e as meninas da Maternativa, que carinhosamente eu chamo de meninas, fizemos esse trabalho, vocês duas fazem parte dela, você sabe, fizeram parte também, sabem, né? E a gente apresentou lá e foi aquela coisa linda. E aí, tinha uma representante do Parenting Science no evento que disse para a gente que haveria uma seleção para embaixadoras do Parenting Science. E eu fui acompanhando esse processo aí. E aí, me candidatei, passei pelas fases de seleção, teve a entrevista no início desse ano, por volta de janeiro ou fevereiro, acho que mais para fevereiro. E em março, na segunda semana de março, a gente saiu para a pandemia. Foi essa coisa louca. O processo ficou suspenso. Quando foi meados de julho, início de agosto, eles retomaram, querendo saber das pessoas que se candidataram, tinha passado de etapa, se manteriam interesse. E aí, todo mundo que se pronunciou, a gente, então, teve uma segunda conversa e saiu o resultado. E isso, para mim, foi uma coisa fantástica, assim, porque é um movimento grande que já construiu dados. Eu tive a experiência ontem de apresentar na disciplina Seminário Geral, dentro do programa do mestrado, né? Uma palestra sobre maternidade, produção do conhecimento e escolhas possíveis e impossíveis, junto com uma professora do Parenting Science, do Núcleo Central, e que trouxe todos esses dados e disse desse lugar, dessa necessidade de dizer que nós, mulheres, mães, também produzimos conhecimento válido, mas que em algum momento nas nossas carreiras, a maternidade impacta de forma tal que a nossa produtividade cai. E querendo ou gostando ou não, essa é a métrica. E quando a produtividade cai, você vai concorrer para uma carreira de professor titular, por exemplo, você já não consegue, porque o que você produz não vai estar equânime com os candidatos que estão ali. Só que não pode ser equânime essa régua, porque não é a mesma coisa para todo mundo. Thaís falou muito bem, quando o homem se torna pai, ele é elevado na categoria. Para a mulher, se não é rebaixada, ela continua naquela linha horizontal de não fazer diferença. Porém, existe a lógica de que é sua responsabilidade. Você gestou, você pariu, o filho é seu. E é sua responsabilidade única e exclusiva. E não é assim. Esse resultado que a Letícia trouxe mostrou muito dessa desigualdade, né? Porque homens pais na ciência, por exemplo, continuou mantendo produção, mas para ele continuar mantendo produção, alguém cuidou do filho. E, assim, pelos resultados, 58% são só as mulheres cuidando dos filhos 24 horas. Né? E aqui é um exemplo que a gente fala da maternidade, mas Thaís também trouxe isso e é bom reforçar que o cuidado que a gente fala não é só da maternidade, é o cuidado com qualquer pessoa que adoeceu no período da pandemia, uma pessoa que já é de idade,
uma pessoa que machucou, teve um acidente, fraturou, precisa de cuidado. E é um cuidado que leva um tempo, e um tempo que vai impactar em todos os restantes do seu tempo na vida diária. Então, assim, fazer parte do Parenting Science tem promovido muito o lado da minha pesquisa, mas não é especificamente pela minha pesquisa que eu cheguei até eles, é motivada pela minha vivência da maternidade, principalmente a minha maternidade atípica, porque eu já cheguei no grupo dizendo, eu não sei se vocês sabem, mas eu circulei nas minhas redes sociais um movimento muito grande em relação ao decreto que foi aprovado em 30 de setembro desse ano, que é o decreto 10.502, que trata da nova política de educação especial. Essa nova política, na verdade, propõe a segregação das crianças. As crianças com deficiência não circular ao mesmo espaço das crianças que não possuem deficiência. Ou seja, ao invés delas estarem nas escolas regulares, elas irem para escolas especiais ou escola bilíngue, onde disse que vai ter profissional capacitado para lidar com essa diferença. E eu não valido isso. Educação inclusiva cabe todos, não existe segregação. Então, partindo desse movimento, eu já cheguei no Parent, a minha primeira ação foi, olha, estou mobilizando as pessoas para isso que eu acredito. Quem acreditar nisso, quem colar com a ideia, bora assinar aqui esse abaixo-assinado, fazer reverter esse decreto, ele ser revogado, porque ele não pode passar. Tem um filho com necessidade especial e isso vai impactar a nossa realidade. A minha e de muitas outras famílias. Vamos fazer alguma coisa, a gente pode. Se for possível fazer em nome do movimento, que já tem uma visibilidade, será ainda melhor. Mas se não for, quem individualmente quiser, vamos fazer isso. Eu já cheguei na primeira reunião já mobilizando desse jeito, assim, né? E aí, assim, nós fizemos uma carta manifesto em relação a esse decreto. Ela foi lida e traduzida em Libras, colocada no canal do Parenting Science no YouTube. E eu apresentei ela ontem nessa disciplina lá do seminário e circulo sempre que possível essa ideia, né? Então, é muito mais da minha vivência da maternidade do que especificamente a minha pesquisa, apesar de que são temas, né, próximos, são atravessamentos, é da maternidade que eu estou falando, é dessa produção de conhecimento, porque, afinal de contas, ser mãe é formação. É uma formação e é uma produção de conhecimento, e como Thaís disse muitíssimo bem, isso deve constar no Lattes e deve ser considerado. E essa outra pauta que o Parent também levanta de defesa, como a ação das embaixadoras e como a ação do movimento, que a maternidade seja contabilizada no Lattes, porque o período de licença maternidade, que é considerado no caso das docentes, por exemplo, isso faz com que a pontuação dela dê uma caída. Então, assim, se ela for concorrer a uma mesma vaga com um homem pai ou um homem não pai, ela não vai conseguir, porque ela não vai ter a pontuação. Então, você imagina o esforço necessário para conseguir produzir, para equiparar quando você for concorrer a uma vaga. Isso é absurdo. E Thaís falou muito bem, eu estou sempre resgatando a fala dela, não só porque eu fiquei emocionada, mas porque eu concordo muito. A gente produz pessoas, esse trabalho reprodutivo tem que ser considerado. Nós não estamos mais concordando em continuar a ser doadoras, sabe, para o resto da vida na produção de pessoas, sem dizer, pera, vamos considerar isso aqui, o tempo que o meu corpo precisa para produzir uma pessoa e o tempo que o meu corpo precisa para fazer com que essa pessoa se torne minimamente independente, é um tempo que precisa ser considerado em todos os aspectos da minha vida, principalmente científico. Principalmente esse. E aí, quando Thaís fala, né, que no caso das discentes de graduação não existe uma política específica, o que existe minimamente é, dentro do regimento da universidade, a cláusula que fala sobre regime especial, essa é outra ação necessária de mudança. Assim, urge isso. Por quê? A licença maternidade precisa ser considerada. Ela precisa ser considerada não só para a pessoa não perder aquele tempo com uma pontuação mais baixa, mas é porque outras discentes, assim como Thaís, que estavam vinculadas a alguma bolsa,
corre o risco de perder a bolsa porque ficou grávida. E se não puderem tirar a bolsa enquanto ela está grávida, tão logo ela saia para não é nem licença maternidade, né? Mas para o regime especial, assim que ela sai para parir, eles vão cortar a bolsa. A alegação vai ser qualquer outra, mas o motivo é esse. Então, é fazer ação dentro da universidade para garantir isso, né? Esse é o meu vínculo com o Parent até então. Tem muitas outras coisas que a gente está trabalhando juntos, né, para mudar essa realidade da universidade. A gente pretende fazer esse contato com a maternativa. Eu já deixo aqui aberto, porque eu já tinha falado outras vezes com Thaís, né? A gente vai fazer esse movimento de forma institucionalizada, e eu tenho certeza que essa angústia, essa necessidade que Thaís teve desde 2018 vai começar a ganhar corpo e ação concreta agora, porque verdade seja dita, enquanto somos poucas ou enquanto a gente não tem essa visibilidade dentro do meio científico reconhecida, você está exigindo uma coisa e a gente vai ali pensar se concede. Ah, tá, eu tenho uma concessão aqui dentro de um projeto de ações afirmativas. Se você vai conseguir ou não implementar, como você vai... Não deixei de saber. Eu tenho aqui, você não pode queixar que você não tem o acesso, entende? E é isso. Só que agora vai ser o contrário, vai ser aquilo que ela sempre falou com a gente em todas as reuniões. A universidade precisa se implicar e precisa trazer isso como política institucional para fazer a diferença. E é isso que precisa acontecer, e é isso que a gente pretende fazer. Então, assim, você me perguntou dessa experiência com o Parent, até agora eu trouxe, né, desde a minha formação, a entrada no ambiente científico, mas é principalmente, né, dessa vivência, desse lugar da maternidade, afirmar que, sendo mães, a gente continua sendo cientista, e sendo mães, a gente continua questionando o ambiente científico sobre a desigualdade de gênero e produção de conhecimento dentro da ciência. Olha, Giza, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pela sua fala. Eu estou muito contente. Essa ocasião aqui, a gente é amigas, eu tenho que revelar para todo mundo. Além de colegas, somos amigas, entendeu? E a gente está numa situação tão acelerada da vida que a gente não teve oportunidade de se encontrar para trocar as nossas dificuldades, mas a gente decidiu muito da Giz, da Thaís, tentando me ajudar a fazer um trabalho final de disciplina, porque é sobre isso a amizade entre as mulheres também. Então, eu não sei qual nota eu vou tirar nesse trabalho, não sei como ele vai ser avaliado, mas eu estou muito feliz de vocês terem topado, porque a discussão que eu trouxe aqui é uma discussão de imensa qualidade, de um debate elevado, como eu anunciei no início. Eu tenho certeza disso. As pessoas precisam ouvir o que vocês estão dizendo, e eu queria finalizar, antes de perguntar para vocês se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, mas dizendo de um dado que a gente teve na pandemia de aumento dentro da população feminina, aumentou em 50% o trabalho de cuidado durante a pandemia. Então, assim, as mulheres já são majoritariamente as responsáveis pelo cuidado no Brasil e em muitos lugares no mundo também. E durante a pandemia, nós, que já éramos maioria, aumentamos em 50% essa responsabilidade. E o que dizer disso de mulheres que estão em situações extremamente precarizadas e também olhando para a nossa categoria, o nosso espaço de trabalho, a nossa vivência, as mulheres que estão dentro das universidades, nas academias, produzindo, como vocês disseram muito bem, conhecimento que não é só sobre escrever artigo. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo com a conversa que a gente teve hoje. E eu gostaria de perguntar a Thaís e a Giza se vocês gostariam de acrescentar alguma coisa antes de eu finalizar essa transmissão. Você importa, Thaís, que eu fale primeiro?
Tem uma coisa super legal que eu queria ter falado antes, mas fiquei muito emocionada em relação a todas as outras questões, né, de como eu cheguei aqui, desse envolvimento com o movimento do Parenting Science, mas tem um projeto que eu iniciei e que é algo que eu gostaria de divulgar, né, esse projeto eu comecei, foi devido à questão da pandemia, em que eu me vi em casa com meus filhos, sem escola, sem terapia. E durante um tempo a gente tentou terapia remota, mas não funcionou. O primeiro mês funcionou, depois não funcionou mais. E eu tive que encontrar alternativas para lidar com aquilo que os meninos estavam apresentando diariamente, que dizia muito mais de frustração, de enfado, de ansiedade. E para lidar com tudo isso e conseguir desenvolver habilidades e competências necessárias com os dois, mas principalmente com o Bartolomeu, eu tive que ler muito, fazer cursos para dar conta de saber o que empregar com ele. Então, durante todo esse tempo da pandemia, eu tenho sido, além de mãe dele, eu tenho sido terapeuta dele, em todas as áreas de desenvolvimento dele, na área de fonoaudiologia, de comunicação e linguagem, na área de terapia ocupacional, onde ele precisa desenvolver estratégias sensoriais para lidar com o meio ambiente e estratégias de vida diária, né, para o desenvolvimento da independência dele. Dentro do campo da psicologia, na regulação emocional, principalmente, que foi um curso que eu fiz com uma professora de Harvard, que me possibilitou trazer para ele estratégias, tanto que ele conseguiu ficar no ambiente no dia do aniversário dele, que era algo que ele não dava conta de ficar, então eu já tenho isso como algo muito sensacional que eu consegui fazer. Além disso, outras habilidades, principalmente de vida diária, para a independência de uso do banheiro, para escovação do dente, banho, pentear cabelo, vestir, trocar roupa, que é algo que a gente faz naturalmente, que a gente acha que é intrínseco, que toda pessoa sabe, mas quando o cérebro funciona de uma forma diferente, esse caminho é mais dificultado. Então, a criança precisa de que esses passos de aprendizagem precisa ser quebrado em partes. Assim, eu vou falar quebrado, mas não consigo achar uma palavra melhor, assim. Mas você ensine aquilo, você quer que ele aprenda a tomar banho sozinho, você tem que começar primeiro aprender a lavar a perna, depois aprender a lavar o braço, depois enxugar, depois vestir a roupa. E isso é algo que demanda um tempo. Por mais difícil que esteja sendo o isolamento social, ele tem me possibilitado esse desenvolvimento com ele, essa proximidade com os dois que eu não tinha antes, porque em questão do meu trabalho era um tempo de deslocamento de 4 horas diária, então isso tomava muito do meu tempo com eles, todo dia. E aí eu comecei um projeto, porque desenvolver todas essas áreas com ele, mas principalmente a parte pedagógica, eu precisava chegar até ele de forma lúdica. E convenhamos, não tenho condições de comprar brinquedos para desenvolver essa ou aquela habilidade com ele. Todo brinquedo, no mínimo, é 40, 50 reais. E aí eu comecei a olhar para esses brinquedos, porque eu estava vendo isso em outros perfis nas redes sociais, de que desenvolvia, e olhei para minha casa e falei assim, gente, eu acho que aquela caixa de papelão ali dá para eu pintar e fazer um negócio assim. Aí comecei a fazer isso, eles se interessaram a fazer junto comigo. Quando eles começaram a fazer junto comigo, eu pensei, a gente pode fazer mais do que só o produto em si para a gente trabalhar. Vamos fazer, nesse processo, um aprendizado. Para cada coisa que a gente for construir, vai ter um objetivo. E assim eu fiz, e assim eu consegui desenvolver com ele muitas competências e muitas habilidades que ele estava precisando, principalmente de escrita, de leitura, de reconhecimento de formas, números, letras, cores, e isso pareado com o que precisava dentro das áreas de terapia, porque eu mantive, né, um contato com as terapeutas dele, buscando auxílio nesse ponto. Eu fiz um perfil no Instagram, onde eu vou alimentando aos poucos, na medida que eu consigo, né, essas atividades que eu venho desenvolvendo. São atividades que são feitas com material reciclável,
E a ideia é, aquelas famílias que precisarem desenvolver com seus filhos, sejam eles com necessidade especial ou não, precisa de uma atividade que não seja atividade de escola, que não seja algo obrigatório, queira fazer alguma coisa com a criança, mas não sabe o que fazer, como fazer, tá lá. A ideia é essa, o projeto é esse. Então, eu queria dizer isso aqui e depois disponibilizar o perfil para divulgação. É isso, obrigada. Oi, gente. Aproveitando que a gente está no vídeo, eu trouxe um presente. Porque não só de más notícias se faz a militância. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu ver. Tem como compartilhar a tela. Veja só, vocês estão vendo? Rolou? Começou a abrir e fechou aqui para mim. Tá indo. Agora sim. Ah, que lindo! Peraí. Ai, meu Deus, spoiler. Olha só, eu trouxe boas notícias, porque primeiro a gente falou dos desafios, né? Mas a gente traçou muito caminho também, assim, eu acho importante dizer que a gente fez caminho aqui nesse. A gente caminhou muito também, isso precisa ser dito. Nos processos seletivos de pós-graduação da antropologia, o fator filho, fator cuidar de e gênero, né? Porque pensar ações afirmativas é um exercício de interseccionalidade, né? A experiência de mulheres brancas com maternidade na academia é extremamente diferente do que a experiência de mulheres negras, pobres, periféricas e mães. Vamos lá, né? E aí foi até uma demanda que eu cheguei a fazer para o Parenting Science, que é um projeto que eu admiro demais, que tem uma capilaridade, um alcance absurdo, nacional, assim, uau, que coisa potente, mas que não pensa a realidade de mães graduandas, que é uma das mais vulneráveis, ou que não pensa a realidade de mães terceirizadas que trabalham nas universidades, que também precisam ser vistas, né, assim. As mães da cantina, da UFMG, não têm licença maternidade como a gente tem, não. A gente, eu digo, pessoas que estão trabalhando na academia, não o meu caso, né, que não sou pós-graduando ainda. Mas, enfim, nesse meio tempo, eu acho importante a gente dizer das relações de vínculo, de afeto que a gente criou, que são inerentes, assim, eu sou muito grata, foram encontros muito especiais, assim, pensar a rede de apoio institucional na UFMG fez a gente virar as nossas próprias redes de apoio, né, então, assim, não foram poucas vezes que eu precisei encontrar com vocês na Fafite para tomar um café e chorar. Não foram, assim, reclamar, desabafar, ou às vezes compartilhar alguma coisa, assim, porque vocês viraram minha rede de apoio mesmo. E, enfim, passeios que a gente fez aqui, acho que foi a primeira vez que a gente se encontrou fora da UFMG, não foi, Gisele? Foi uma vez que eu corri muito atrás do Bartolomeu. Foi sim, foi a primeira vez que a gente encontrou. Foi um dia muito bom. Foi lindo. Foi um dia muito gostoso. Isso aqui foi o dia que a gente foi tirar umas fotos para reportagem do jornal. Foi gostoso também, muito. Tinha muita criança. Foi um dia de férias, que eu fiz todo mundo ir lá na FMG. E essa foto para mim é tão especial. Nossa, é o sofá do Bruno, diretor da Fafiche. Olha isso, o sofá dele virou escorregador. Uma ocupação infantil. E eu acho que ocupação infantil, gente, aquilo foi... E é isso, né, assim, as crianças experimentam a materialidade do mundo muito diferente, isso precisa ser visto, né, o sofá virar escorregador não é só uma coisa fofinha, não, diz muito, assim, criança brincar é uma linguagem, é um jeito de experienciar o mundo, de existir, e isso produz saber também, são pessoas inteiras, não são pseudo-pessoas. O saber delas é importante. O saber da minha filha tem me ajudado tanto agora que eu estou fazendo a segunda habilitação na arqueologia. Gente, as crianças são cientistas a priori, porque elas têm um experimentalismo com a materialidade, com a cultura material, que a gente, enquanto arqueólogo, não tem, porque a gente precisa aprender a ter, a gente desaprendeu porque a gente cresceu. Isso, para mim, é muito valioso.
Então, sim, a infância da minha filha e a minha relação de maternidade, de cuidado com ela, me dá elementos para produzir conhecimento, é um conhecimento adjetivado, importante, válido, legítimo, precisa ter espaço para ele existir. Ó, o Bruno. Uma doçura, gente, essa pessoa. Muito parceiro. E, assim, nosso projeto ainda não foi executado, mas ele foi muito aliado e eu sou muito grata por todos os momentos que eu pude ir lá conversar com ele, com ou sem minha filha, com ou sem bagunça. Foi importante ter a presença dele com a gente. Isso é Dandara no bandejão com os meus amigos. Não são pais, não sei se nem desejam ser. E a gente se encontrava bastante para jantar junto. Ajudavam muito, davam muito comida na boca do Dandara. Apesar de não ter um cadeirão para ela. Enfim, foi bom existir com ela ali. Isso é uma aula minha, gente. Dandara escrevendo no quadro. E meu outro professor, Andrei, um querido, também não é pai, e isso não impediu ele de ser extremamente empático todas as vezes que eu estive com a Dandara nas aulas. Dandara no quadro dela e ele no quadro dele. E era isso. Toda terça e quinta a gente desenhava naquele quadro ali com outras pessoas. Todo mundo da sala se revezava para distrair Dandara para eu copiar a matéria, né? Não era uma coisa assim, você trouxe seu filho, toma que o filho é teu, quem teve Mateus que o embale. Isso é um absurdo, isso é uma perversão absurda, porque a gente responsabiliza uma mulher pelo cuidado e depois cobra que essa pessoa produza outra pessoa decente para estar como força de trabalho, né? Assim, então, ora a responsabilidade é toda nossa, depois ora a culpa é toda nossa. É uma violência perfeita. Como diz Bourdieu, é uma violência perfeita a culpabilização materna. Paulinho, que também é pai de duas hoje, dava muito colo para Dandara enquanto eu estudava. Isso aqui é o famoso terceiro andar da Fafiche, um lugar que eu morria de medo, porque é super perigoso para criança. Então, a Dandara realmente tinha que ficar escoltada por pelo menos 3 pessoas nas aulas, nos intervalos, mas tinha braços, sim. E essa experiência positiva tem que ser dita. Não pode ser só porque eu tive sorte. Só porque eu tenho uns amigos muito legais. Não é não, isso tem que ser direito. Florinha com a Dandara nas aulas, brincando de argila na aula de cerâmica. Ensinou muito pra gente. E eu amo essa foto, gente. Eu amo essa foto. A gente apresentando nosso primeiro pôster da Maternativa com a Thalita, Bianca, Zoe. E foi bem nesse momento que acho que essa é a Ana Laborne, que se eu não me engano, não sei, posso estar errado aqui. Mas ela falou muito com a gente de como que a discussão de interseccionalidade nas ações afirmativas não é só sobre maternidade, é sobre capacitismo também, né? Você pensar um acesso para quem está com carrinho de bebê, que tem que ser por rampa, inerentemente pensar acesso para quem está usando cadeira de rodas, para quem usa bengala. Então, pensar acesso de outros corpos, de diferenças nos lugares, não é pauta de mãe, não, até porque não atinge só corpos de mães e crianças, não atinge corpos diferentes, que existem, que precisam aparecer na arquitetura dos espaços. Esse foi o espaço brincante do Congresso de Mulheres na Ciência. Filhinha da Bianca, Catarina. E, esse dia foi delícia. Foi muito bom estar lá, assim. Esse foi o Ocupa Infantil na diretoria da Fafiche. Também foi gostoso. Um posterzinho nosso, que essa metáfora que a gente faz com a placenta, né? Que é esse órgão que a gente gera junto com as nossas crianças. Que a gente gesta para nutrir. É o que a universidade deveria ser para nós, né? Um espaço nutridor do que a gente gesta. Eu sempre falei isso, assim, ao invés de termos gestores, que a gente tenha gestantes, para gestar mesmo ideias de mundo, por mais que sejam ousadas, utópicas, mas ideias de mundo menos perversos, né? E eu acho que pensar a rede de apoio institucional de uma universidade como uma placenta é muito fiel ao que a gente acredita, porque é nutrir para gerar, e não ocupar esse lugar de gestar recurso, manejar corpos. Não, é gestar. Sabe? É criar mesmo, assim. E essa foto, deliciosa. Deliciosa, gente. Se eu posso fazer um complemento no que você disse, esse
é esse olhar da maternidade, é esse olhar da diversidade que vai fazer com que a ciência se modifique. Exatamente. E é por isso que é tão potente ter mães no ambiente científico. E se a gente não produz formas, se a gente não produz ações políticas que vão garantir essa manutenção e essa continuidade, a gente corre o risco de não ter uma ciência que seja mais aberta. Exatamente. Porque é esse olhar mesmo diferenciado que faz a gente questionar lugares que a gente não questionaria antes. E eu não estou dizendo isso só sendo mãe. Eu estou dizendo que a experiência da maternidade, sim, me fez ver muitas coisas que eu não via antes. É diferente para mim o mundo depois de me tornar mãe. Mas também, depois de me tornar mãe de uma criança com autismo, me fez ver outras tantas coisas que eu não via. Então, é importante que a gente consiga ter isso dentro do ambiente científico. E para a gente ter isso, a gente precisa, sim, de políticas públicas, a gente precisa, sim, de políticas de ação, porque isso não é privilégio e isso não é algo que deve ser visto como assistencialismo, isso é direito. Exatamente. E como direito, ele precisa ser garantido. Você tem que ser... Você é uma cientista absurda. Você não é cientista apesar de ser mãe. Você é uma cientista porque também você é mãe. E a sua potência também está alojada na sua maternidade. A maternidade é uma adjetivação de olhar social importante para produzir ciência, sim. A gente vem historicamente de uma herança colonial, patriarcal, branca, de confundir hegemonia com neutralidade. Essa ciência objetiva que olha de cima para baixo e que valoriza o rigor científico como se ele fosse sinônimo de abstenção, de ser apolítico, de não imposição diante das adversidades e das desigualdades, justamente porque muitas vezes quem está pensando aquilo ali está numa posição de conforto e não vê as outras dificuldades porque não vivencia. Então, a circulação de corpos ditos subalternos ou ditas minorias, a gente chama todo mundo de maioria e de minoria, né? A minoria é negra, mas o Brasil é maioria negra. Nós somos maioria enquanto mulheres, mas somos chamadas de minoria política. Essa confusão que a academia faz de colocar hegemonia e neutralidade como sinônimos, na verdade, é uma subtração para a diversidade que a nossa produção intelectual pode ser. Então, acolher mãe não se faz porque você é legal, porque você é de esquerda, porque você é progressista. Se faz, inclusive, por um interesse produtivista, que é pensar a ciência qualificada mesmo. Você não precisa ser... Você pode ser um cara direitoso, bolsonarista. Acolha mães, porque elas têm algo a dizer que acrescenta para a produtividade científica. O problema é o critério, não é a nossa maternidade. Sabe aquela frase famosa? Se você mede a capacidade de um peixe de esticar o pescoço igual uma girafa, o problema é o critério? Sabe? Se a gente ficar medindo a produtividade de mães como se elas fossem homens brancos, pais ou não, mas que delegam o cuidado dos filhos ou de qualquer pessoa que seja cuidada para outras mãos femininas, sinceramente, o problema é o critério, não é a nossa produtividade, não. Nós somos produtivos e muito. E essa foto, gente, eu fico muito emocionada, assim. Foi o dia que a gente teve essa honra de falar depois de ninguém menos do que Nilma Lino Gomes, essa, sabe? Patrona das ações afirmativas, ministra do governo Dilma, que pensou educação, diversidade e ação afirmativa com propósito de vida, professora emérita, queridíssima. Falar depois dela e falar de ser mãe foi importantíssimo. E isso foi um ganho, porque foi uma barganha que a gente fez com as meninas do Congresso Mulheres na Ciência, lembram? A gente trocou uma consultoria, entre aspas, de como montar um espaço brincante no Congresso por um pequeno espaço de fala depois de alguma fala central, assim, para falar da coletiva, chamar o pessoal para chegar junto. E essa barganha foi, nossa, muito proveitosa, assim. Então, eu sou muito grata pelas relações de afeto, de cooperação, saber que a Maternativa faz parte de uma pesquisa de mestrado, gente. Sabe? É muito caminho traçado, é muito caminho traçado. Hoje em dia, até a política do regime especial mudou.
o Conselho Universitário já votou na UFMG que você pode acionar o regime especial em outros eventos da vida, tendo filhos até 2 anos, não só em 60 dias pós-parto. Então, assim, é um... Isso é intervenção, né? É. A partir de uma potência. Gente, eu não tenho ideia de se tem, por exemplo, no trabalho, às vezes tem máximo de páginas, de 20 páginas, não sei se 1h30 de apresentação é o máximo. Então, eu acho que vou convidar vocês para... Vou colocar esse vídeo no YouTube, disponibilizar, colocar na descrição algumas referências que a gente conversou aqui, inclusive o projeto que a Giza está desenvolvendo. Quando o nosso artigo estiver publicado, também podemos colocar lá na descrição. E, mais uma vez, agradecer vocês, porque eu sei que essa confluência aqui é uma questão realmente especial. É muito difícil. Inclusive, muito obrigada mesmo por tudo que vocês fizeram para ajeitar a agenda, essa possibilidade de conversar comigo. Um beijo, queridas. Muito, muito obrigada. Axé para vocês. Sucesso sempre. Tchau, gente. Obrigada. Foi, nossa, super lindo estar aqui, super perfeito. Gostei demais.